Quando o Cruzeiro seguia o caminho proposto pelo Diniz, o time até conseguia progredir. Aglomerava jogadores do lado da bola, colocava 2 jogadores ali praticamente em cima da linha lateral e formando quase que uma roda de bobinho, conseguiam trocar passes e sair da pressão. E olha que o Lanús nem foi um time que sem bola ofereceu tanta resistência assim. Eles não pressionavam o portador, eles preferiam tirar as linhas de passe, mas nada que com qualidade e criatividade não consiga superar essa pressão. Mas a impressão do Cruzeiro que eu saí do jogo de ontem foi de indisposição em campo. No primeiro tempo, então, isso ficou claro. E percebam que aqui eu não coloco só a culpa nos jogadores ou só no treinador. Eu acho que é um pouco de tudo. E quando a gente coloca isso num calendário apertado, com um treinador com um modelo de jogo tão diferente, o resultado é muito difícil de dar certo no curto prazo. Pra gente entender o que o Diniz pede, a gente precisa dar uns passinhos atrás. O Rodrigo Nestor, que já trabalhou com o Diniz no trabalho dele no São Paulo, fala um pouquinho sobre a paralela cheia e essa ideia de aglomerar muitos jogadores do lado da bola. Trazer às vezes até o ponta do lado oposto pra vir jogar todo mundo pertinho no espaço curto. Na época que a gente ia jogar contra o Fortaleza na Copa do Brasil, ele inventou uma tática, não sei se ele inventou na hora lá, ele com certeza estudou antes, né? Mas ele falou pra gente, era paralela cheia. Então, assim, ele colocava 3 jogadores em cima da linha, assim, e aí juntava todo mundo daquele lado, cara. E aí era praticamente um bobinho ali, um rondo. E isso pode parecer meio contra-intuitivo, né? A gente fala tanto sobre como soltar a bola na paralela, muitas vezes com ponta de costas, pode ser improdutivo. Mas é que o trabalho do Diniz e da comissão técnica deles são tão particulares que eles conseguem criar vantagem a partir disso. O próprio Eduardo Barros, auxiliar do Diniz, soltou alguma coisa sobre isso nos stories dele depois do jogo de ontem. O Ganso, que também trabalhou com o Diniz no Fluminense, também fala sobre essa lógica de paralela cheia, aglomerar jogadores do lado da bola. A ideia é que você vai ter mais jogadores para trocar passes, oferecer apoios e, claro, se você perder mais jogadores pra pressionar, e outra, você ainda gera dúvida na marcação adversária. Se o ponta lá da esquerda ele vem aglomerar do lado direito, o lateral que tava marcando ele não tá habituado a cruzar o campo pra marcar, isso gera dúvida. Essa dúvida gerada mais facilmente, você consegue acumular mais jogadores do que o adversário do lado da bola, no centro do jogo, e com isso gerar uma superioridade que vai te permitir sair da pressão e atacar o adversário. Sim, você consegue... Tira o ponta não fica... Não é um jogo tão posicional, né? Não fica tão parado, os pontas não ficam tão parados, como se fosse um jogo de rua, né? Normalmente, assim, um jogo que você fica mais à vontade para ir pro seu espaço. O Hudson, que também trabalhou com o Diniz, também fala um pouco sobre isso, mas ele traz uma outra ótica. Ele fala sobre a ótica dos apoios que os companheiros têm que oferecer e também da coragem que o portador precisa ter com a bola. O Diniz, ele quer sempre tirar essa hipersensibilidade que os jogadores têm de jogar pressionados no espaço curto. Por isso ele tira totalmente a responsabilidade do portador no momento do erro. Se o jogador errou, não foi porque ele arriscou demais, foi porque provavelmente não tinham tantos apoios oferecendo linha de passe perto, ou se perdesse a bola, perto para poder pressionar num espaço mais curto. Ele não corrige o portador da bola. Ele corrige o suporte. O portador da bola tem que ter 2, 3 opções de passe. Então, se o portador da bola errar, ele vai cobrar do suporte. E se não se apresentou, se não mexeu, se não apareceu, se não deu linha de passe. Isso. Pô, foda, hein? E aqui pra mim tá o cerne da questão, a falta de apoios. Contra o Lanús, a gente viu consistentemente o Diniz na beirada do campo, pedindo pros jogadores aglomerarem do lado da bola. O jogo, quando partia pra direita, tinha que ter o William, tinha que ter o Matheus Pereira, tinha que ter o Veron, mas também tinha que ter o Caio Jorge, o Matheus Henrique, que tava jogando do outro lado. Mesmo o jogador do outro lado tinha que baixar pra oferecer esse apoio. E quando fez isso, deu certo. O Cruzeiro conseguia trocar passes e é um time muito criativo, que tem qualidade pra sair da pressão. O Matheus Pereira, então, a gente nem precisa falar. Quando executou bem a estratégia, o time conseguia sair muitas vezes disso e esboçar um ataque. Claro, nem sempre vai gerar uma situação clara de gol. Isso é outra parte do jogo. Mas pra você chegar nessa outra situação, você precisa cumprir muito bem essa primeira ordem do Diniz. E o problema pra mim tava exatamente aí. Não faltaram exemplos em que o time se organizava em torno da bola, tentava construir, não conseguia e desistia. O time parecia indisposto a jogar dessa forma, impaciente. E aí ou desistia e acabava voltando e usando de uma bola longa, que desculpa, mas pra mim bola longa, sem você ter situação de vantagem pra brigar por uma primeira ou segunda bola, é se desfazer da bola, o famoso chutão. Ou até não conseguia construir aqui pela direita, ia circular e tentar construir lá pela esquerda, mas os jogadores não acompanhavam. A bola girava e tinha 1, 2, no máximo 3 apoios, o que não era suficiente pra gerar aquela superioridade. Se o time vai circular, o time inteiro precisa balançar junto, precisa ter intensidade no jogo. Com bola longa, com 2, 3 jogadores, não vai ter superioridade mesmo. Mas é como eu disse, eu não acho também que tudo foi culpa da execução dos jogadores, não. O PVC mesmo destacou muito bem na transmissão. O jogo não tava difícil pro Cruzeiro. O Lanús não era lá um time muito criativo. Tinha o Marcelino Moreno, mas que não era tão difícil de anular ele assim. Não à toa, a gente viu o time argentino apelar muito para jogadas de beirada do campo e cruzar essa bola na área, e eles tiveram só 8% de taxa de acerto nos cruzamentos, ou tentar finalizações de média distância. E convenhamos, não são as jogadas mais fáceis de acertar assim.
por mais que eles tenham levado perigo pro Cruzeiro dessa forma. E no meio desse tanto de crítica, vale o destaque também. Que partidaça do João Marcelo, viu? 9 cortes, protegendo muito bem a área, além disso 5 duelos vencidos dos 7 tentados. Excelente retorno dele ao time titular. E tem um outro destaque também, muito maneiro, como mesmo num jogo difícil, um jogo não muito interessante, você gostou da minha análise e ficou até aqui no vídeo. Então nada mais justo do que você deixar o like e, claro, se inscrever aqui no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas voltando ao Lanús, o time não oferecia resistência, né? Era um time que pressionava muito e nem um time que era tão criativo assim. E só conseguiu chegar tantas vezes ao campo de ataque porque o Cruzeiro também não ofereceu resistência, não pressionava o time adversário. Na prancheta, o Cruzeiro marcava num 4-4-2 zonal, ou seja, em linha, daquele jeitinho que a gente tá acostumado a ver, bem ilustrativo mesmo. 2 linhas de 4, uma linha de 2, em que a referência é mais proteger o espaço do que se encaixar no adversário. Além disso, marcou num bloco médio-baixo, não pressionava lá em cima e até convidava o Lanús um pouquinho para entrar no seu campo. O Matheus Henrique era um ponta esquerda bem aberto pela esquerda, sem bola, e o Gabriel Veron um ponta direita bem aberto pela direita, com Caio Jorge e Matheus Pereira mais na frente. Resultado, o time era reativo e não propositivo. Eles deixaram o Lanús ditar o ritmo do jogo e esperavam, e eles só iam construir se tivesse oportunidade a partir disso. E não é nem como se o 0-0 fora de casa, depois de um empate por 1-1 no Mineirão, fosse um bom resultado. É que eu digo, não tem jeito certo ou errado de jogar, mas definitivamente não é o que eu esperava do Diniz, nem dessa situação do Cruzeiro precisando se reabilitar. E essa minha crítica é justamente as orientações do Diniz. Faltou pressionar mais. Eu vejo um jogo com muita coragem, muito incentivo à coragem do time jogar com bola, e até aqui pouca coragem pra jogar sem ela. E não à toa, esse era o caminho certo pro Cruzeiro, que em um dos poucos momentos de uma pressãozinha um pouco maior no campo de ataque, recuperaram a bola e marcaram um gol da classificação com o Caio Jorge. Bom, agora o Cruzeiro tá na final da Sul-Americana, e se liga aí na tela essas odds que a KTO trouxe pra gente pro Cruzeiro ser campeão da competição. Vale aquela fezinha? Então usa o cupom Felipe20 que você ainda vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. E claro, né, gente, aposta com responsabilidade, isso aqui é entretenimento e, claro, aposta só pra maiores de 18 anos. Todas as informações estão aqui na descrição. E voltando pro jogo, esses são os ajustes que o Cruzeiro precisa fazer para as próximas partidas. O time tem que seguir as orientações ofensivas à risca. Seguir mais ou menos vai acontecer isso. De um lado vai funcionar muito bem, quando tentar girar não vai ter superioridade e vai se desfazer da bola. E a mesma coragem que usam para jogar curto, para jogar sob pressão ofensivamente, tem que ter defensivamente, tem que pressionar o adversário. Até porque talvez esse fosse um dos pontos mais fortes do trabalho do Seabra. A gente viu o Cruzeiro muito bem contra a Juventude, contra Botafogo, pressionando lá em cima, geralmente com 2 atacantes, cada um pressionando um zagueiro, o Matheus Pereira encaixado no volante e os meias mais pelo lado saltando nos laterais. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui, um pós-jogo sobre o Juventude, que eu explico bem como que o Cruzeiro defendia. Mas eu também não vou ser injusto e num dia de comemorar a classificação pra final, só trazer críticas aqui. Pra um Cruzeiro que foi vítima de golpistas em 2019, que foi rebaixado e ficou 3 anos amargurando numa crise na Série B, essa chegada na final é mais do que tudo muito simbólica. É como eu gosto de dizer, a Copa não se joga, a Copa se vence. E o Cruzeiro tá seguindo essa cartilha. Chegar tão rápido numa final internacional só 2 anos depois de voltar pra elite do futebol brasileiro é de se aplaudir. E eu acho que vale o otimismo. Eu acho que ruim é quando você tem um time que não tá jogando nada e você olha pro elenco, olha para as capacidades do elenco e fala, esse é o máximo que a gente pode entregar. Isso claramente não é o caso do Cruzeiro. É o caso da gente olhar para um elenco com bons jogadores, o Matheus Pereira que sabe jogar sob pressão, o Matheus Henrique também muito criativo, Romero que tem qualidade para armar e desarmar, Vilhalba, João Marcelo, jogadores com qualidade, a gente olhar e falar, esse time pode render mais. E é aqui que tá a oportunidade de evolução do Cruzeiro até a final da Sul-Americana.